Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10:25. Nós temos aprendido durante as últimas quartas-feiras sobre o reino de Deus e o reino do mundo. E estamos buscando, através do Espírito Santo, entender esses mistérios que estão encobertos para os orgulhosos, mas Deus dá entendimento aos humildes. E o Espírito Santo é quem nos abre a mente e nos ajuda a ter entendimento de para onde nós temos que olhar. É verdade que o Senhor Jesus, quando esteve aqui em carne, Ele curou os enfermos, para nos dar uma mostra de que no reino dele não há enfermidades. O reino celestial, no céu, lá no céu não tem hospitais, não tem farmácias, ninguém fica doente. Jesus deu uma mostra disso ao estar aqui, curar os doentes que a ele se aproximaram e creram nele. Quando alguém buscava a cura, ele dizia: seja feito de acordo a sua fé. E pela fé nele, muitos paralíticos andaram, cegos viram e leprosos foram purificados, e você conhece bem o que ele fez. No reino dele não existe escassez, miséria, pobreza. Quando o povo não tinha o que comer, só havia 5 pães e 2 peixes, o que ele fez? Multiplicou e todo mundo comeu até se satisfazer, até sobrar, e mesmo a sobra foi abundante. Ele quis nos mostrar que no reino dele não tem miséria, não tem pobreza. É um reino de abundância, de fartura, e será por toda a eternidade. Ele parou um sepultamento, um velório, um carregamento de um cadáver que ia direto para a sepultura no cemitério, e disse para a mãe do garoto: não chores, mulher. E não só usou palavras para secar as lágrimas dela, mas disse ao menino: levanta, e devolveu o filho à mãe, e atrasou aquele velório. Tiveram que fazê-lo anos mais tarde. Chegou na casa de Jairo, a filha já estava morta, e parecia que tinha chegado tarde para curá-la, mas não chegou tarde para ressuscitá-la. E devolveu a garota sã e perfeita ao papai, que havia buscado a Jesus, aflito porque a sua filhinha única estava morrendo, e morreu. Mas ele é mais forte que a morte. Então no reino dele não vai haver morte, todos viveremos para sempre. Já não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. No reino dele é o reino de vida eterna. E as pessoas chegam a Jesus em busca das coisas que ele é capaz de fazer. Só que você não pode estar atrás dele só pelas coisas que ele já fez aqui e ainda tem poder de fazê-las. Você tem que buscar o reino celestial. Seus olhos têm que estar dirigidos para a eternidade. Porque aqui, ainda que alcancemos bênçãos, milagres, maravilhas e coisas extraordinárias aconteçam, paralelo a isso sempre haverá alguma luta, sempre haverá alguma tribulação, sempre haverá algo que a gente vai ter que resolver. Por isso os nossos olhos têm que estar lá, na eternidade com Ele, onde lá sim tudo será perfeito. Durante o nosso estudo de hoje, nós vamos entender mais um pouco a respeito disso. Começamos com a pergunta que nos obriga a pensar: por que Jesus determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém quando Jesus se despediu dos seus discípulos?
O plano dele era o seguinte, porque a sua igreja começaria em Jerusalém. E dali ela partiria até os confins da terra. Qual foi a palavra que ele deixou para os seus discípulos? Fiquem em Jerusalém. Recebereis o poder do Espírito Santo, ficando em Jerusalém. Esse poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, porque tudo começa ali, em toda a Judéia, e Samaria, onde estavam as pessoas com os corações mais duros, e até os confins da terra. Ele já pensava em nós. A igreja chegaria até aqui e nos alcançaria. Vocês não podem sair de Jerusalém, vocês não têm condições de fazer o que vocês terão que fazer, até que vocês recebam o Espírito Santo, a promessa do Pai. Qual foi a promessa do Pai? O Espírito Santo. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, Atos 1:8. Recebereis poder, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Atos 1:4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Lá no 1:5. Porque na verdade, João, que veio antes de mim e ensinou tanto a vocês, ele batizou vocês com água, para sepultar o passado de vocês e vocês se tornarem cidadãos do reino de Deus. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, revestidos por ele, cheios do seu poder, não muito depois destes dias. No 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, olha a preocupação deles, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Jesus respondeu, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Se vai ser agora que a situação política do país vai mudar ou não, não é nisso que vocês devem de pensar agora. Eu não vim como Moisés para derrubar o faraó do Egito e gerar uma nação terrena com um governo terreno, político. Eu não vim como Davi para sentar num trono dentro de um palácio e comandar um exército e colocar impostos para que todos paguem e conquistar novos territórios e crescer o reino. Não foi isso que eu vim fazer. Jesus estava redirecionando as expectativas dos seus primeiros discípulos, seguidores, que ainda não haviam entendido que os olhos deles não tinham que estar aqui, nas bênçãos que pudessem alcançar, na mudança política, nas conquistas materiais, somente pensando nas coisas deste mundo, mas os olhos deles tinham que estar dirigidos ao céu, à eternidade. E é normal que muitos venham à igreja, depois de ter visto nossos programas na televisão,
escutado pelo rádio, acompanhado as atividades da igreja nas redes sociais, receberam um jornal da igreja, um folheto, e chegam à igreja com seus olhos olhando para as bênçãos, soluções terrenas. Querem bênçãos pontuais. Eu quero restaurar meu casamento, eu quero melhorar a minha relação, meu relacionamento com a minha filha, que ela virou minha inimiga. Eu quero que lá no meu trabalho a gente consiga vender mais, ter mais clientes, ganhar mais dinheiro. Eu quero me curar do mal-estar que eu tenho sentido no corpo. E eu vi na rádio, ouvi na TV, um folheto que me deram que era o dia da bênção para os enfermos. Então eu estou aqui porque eu quero resolver minha vida, meus problemas, eu quero receber ajuda financeira, eu quero curar minhas dores, eu quero abençoar meu lar. Tá certo, você vem pelas bênçãos do reino, mas você tem que aprender a amar o rei. Você tem que se tornar cidadão do reino, que será eterno no céu, o reino do céu, mas que o ensaio começa aqui e agora, no reino de Deus. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos como súditos do rei, para seguir o manual do reino, da vida no reino de Deus. E ensaiamos aqui para um dia estarmos lá no reino dos céus. Tratando-se dos primeiros cristãos, dos primeiros discípulos, a preocupação deles era com o reino físico de Israel, que estava nas mãos de Roma. Roma era quem colocava, entre aspas, o pé no pescoço deles e governava o país com mão dura, mão de ferro. Então os jovens eram obrigados a carregar as cargas, o equipamento dos soldados romanos. A cidade era toda marcada, as distâncias, e o jovem que não carregasse o equipamento de um soldado romano podia ser preso por desacato à autoridade. Então os jovens fugiam dos soldados romanos, odiavam os soldados romanos. Mas Jesus disse: se o teu inimigo quer que você caminhe com ele 1 milha, caminhe 2 milhas. Imagina que o soldado romano estava ali com a sua carga e chamava um jovem judeu: judeu, vem aqui, carrega aqui a minha mala, a minha mochila, o meu equipamento, toda a minha bagagem. Então ele ia bufando até o ponto de marcação. Olha, já cumpri o que a lei exige. Agora, romano, pega as suas coisas e busca outro para carregar. Mas o romano, o soldado, encontra um jovem que esteve com Jesus e aprendeu que a 2ª milha é a milha milagrosa. E então ele conversa com o romano: seu romano, o senhor está aqui no nosso país trabalhando, imagino que o senhor deve ter saudade da sua esposa, da sua família lá em Roma. E o romano diz para o judeu: você está maluco, rapaz? Você tem que falar da minha família. Eu não tenho nada a ver com você, você não é meu amigo, não sou teu amigo. Não, desculpe, eu só queria ser gentil. Eu sei que eu já caminhei a milha que a lei me obriga, mas ali na frente tem uma fonte de água fresca. Eu vou tirar um pouco de água para mim. Se o senhor quiser, eu tiro um pouco de água para o senhor também. O senhor vai gostar, água muito boa, geladinha. E o romano sente estranho: como é que um judeu vai ser assim amável comigo? Mas é um jovem que estava com quem? Com Jesus. E naquela 2ª milha caminhando, o jovem pergunta: e então, como vai a sua esposa, a sua família? E ele diz: eu não tenho filhos. Minha esposa não me deu filhos. Nós temos um criado que está em casa quase morrendo, passando muito mal, e a minha esposa está muito preocupada e eu estou indo para casa agora. Tá vendo o que a gente faz?
Então o judeu fala com o soldado romano, com o oficial de Roma, e diz: olha, se o senhor for falar com Jesus, o mestre que nos tem ensinado tanto, ele pode curar o seu criado que está morrendo em casa. E o centurião foi lá falar com Jesus, e o fim da história você já sabe. Mas o milagre acontece quando você olha para Jesus, caminha a segunda milha, pensa em como viver como um cidadão do reino de Deus, e você tem sua mente, seu coração dirigidos para o céu. E aonde você vai exalando o perfume do Senhor Jesus. Você não pode estar só olhando para as coisas do mundo, distraída com as coisas do mundo, buscando as bênçãos e colocando tempos. Não, se Deus não me abençoar até tal data, para eu encontrar uma namorada na igreja, ou um namorado na igreja, eu vou sair da igreja e vou buscar alguém lá fora. Você quer o diabo de sogro? Então não perca a sua paciência e não se deixe vencer pela ansiedade. Não somos nós que colocamos a data, o prazo, porque não é Deus que está aqui para nos servir a nós. Somos nós que estamos para servir a Deus. Então o tempo pertence a quem? O tempo pertence a Ele. Senhor, o Senhor sabe que eu quero formar minha família, quero me casar. Eu gostaria tanto de já estar com isso resolvido. Mas eu confio no Senhor, que o tempo do Senhor é perfeito. E seja feita a tua vontade. Aí você não vai precisar ter o diabo de sogro, vai casar com uma filha, com um filho de Deus e vai ser feliz na sua vida. Mas a sua vida tem que estar concentrada nele, e você tem que estar confiando nele, vivendo como uma verdadeira cidadã do seu reino, um verdadeiro cidadão do seu reino. O mesmo se dá com a maioria dos que têm chegado até nós. Os discípulos estavam preocupados só com as coisas desse mundo. E as pessoas querem conquistar primeiro o reino deste mundo e não o reino de Deus. Razão pela qual muitos têm sido chamados, mas poucos têm sido escolhidos. Poucos têm realmente experimentado a paz do Espírito Santo, a alegria de tê-lo, da sua salvação. Afinal, como uma pessoa poderia receber o Espírito de Deus, tendo a mente dividida com o reino deste mundo? Senhor, eu sei que eu deveria ter em mim tua presença e teu Espírito, mas eu estou tão preocupada pelo meu filho, eu estou tão preocupado pela minha mãe, eu estou tão preocupado pelo meu trabalho, eu quero tanto essa bênção. Não dá. Ou você assobia, ou você come farinha. Já tentou assobiar comendo farinha, com a boca cheia de farinha? Dá? Ou uma coisa, ou a outra. Mas bispo, o senhor está dizendo que a gente tem que renunciar agora as bênçãos, renunciar agora, pedir a Deus as soluções dos nossos problemas? Não, estou dizendo que você tem que ser cidadão do reino de Deus, ter os seus olhos postos na eternidade, no reino dos céus, e vivendo como cidadão do reino de Deus, e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Complete a frase: todas as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que, mesmo sabendo, nem todos confiam. E em lugar de olhar para Jesus e ficar em paz, a ansiedade
os faz tropeçar. A ansiedade os aterroriza. Olha o que diz aí Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, olhar para aqui e olhar para lá. Estar ansioso pelas bênçãos e se distrair quanto à sua salvação. Você acaba recebendo até bênçãos, porque Deus não vai mentir, Ele cumpre o que prometeu. Mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e se esquecer daquele que te amou? Não é o que diz a canção? Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode estar com o corpo dentro da igreja e a cabeça e os olhos para o lado de fora, como quem está na casa o tempo todo na janela. Fecha a janela, entra e se concentra. Ficai em Jerusalém, receberão o Espírito Santo. Depois, tudo vai se encaixar. Vocês não têm do que se preocupar, porque vocês vão ter poder. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui são as riquezas materiais. O Deus da riqueza, da ansiedade, da preocupação. O Espírito Santo não vem para nos servir no reino do mundo. Você não está sentada num restaurante, você não está sentado num restaurante, tendo o Espírito Santo como mordomo, como garçom, para chegar a você ali com a bandeja e o guardanapo e dizer: minha filha, meu filho, o que é que você vai querer nesta noite? Você veio aqui para ser servida, você veio aqui para ser servido, pois faça o seu pedido. Não. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor de Senhores, que não precisa de mim nem de você. Mas eu e você dependemos completamente dEle, da misericórdia dEle, do cuidado dEle, da sua salvação. Então vamos saber o nosso lugar. Antes, como Senhor do reino de Deus, Ele está buscando pessoas que queiram lhe servir. Senhor, usa as minhas mãos, usa a minha boca, a minha voz, usa a minha pessoa, me use como teu instrumento, que eu possa ser útil nas tuas mãos. E se você recebe o Espírito Santo, porque você entendeu que você não tem que priorizar as bênçãos e as coisas deste mundo, mas sim a eternidade e a sua salvação, então você será entre as muitas testemunhas vivas da ressurreição do Filho dele aqui no reino do mundo. Jesus vai mostrar ao mundo que ele está vivo. Através de quem? De cada um de nós, se nós o buscarmos primeiro e de todo o coração. Então, em lugar de andar ansioso, esperando bênçãos, buscando bênçãos, caçadores de bênçãos, olha o que diz aí Hebreus 12, versículo 1 em diante. Portanto, nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tantos exemplos de pessoas que confiaram em Deus, descansaram em Deus, amaram, serviram a Deus e deu tudo certo. Ou você vai me dizer que o gigante matou a Davi, que Moisés se afogou no Mar Vermelho, que os leões comeram a Daniel, que o fogo queimou a Sadraque, Mesaque e Abednego? Alguém pode me convencer disso? Então nós temos essas testemunhas daqueles que confiaram no passado e deu tudo certo para eles. Então deixemos todo embaraço, distração, ansiedade. Para de falar besteira. Se a minha vida não mudar, se eu não resolver o que eu preciso, se Deus não me abençoar, se eu não conseguir o que eu quero, eu não volto mais na igreja. Cuidado, o peixe morre pela boca, e alguns cristãos também. Então solta esse anzol aí, tá? Solta essa mediocridade, essa palavra maligna. Eu vou desistir, eu vou embora, nada dá certo para mim, Deus não me responde, Deus não gosta de mim. Fica na fé, porque Ele vai cuidar de você. E se você olhar para Ele, como os antigos olharam, vai dar tudo certo. Então, tendo uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Com quê? Não é com ansiedade, não. Não é com dúvida, não. Mas com paciência, a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, gente? Olhando para Jesus. Ao ressuscitar, subiu e se sentou no trono à direita do Pai. Para onde nós temos que olhar? Para baixo ou para cima? Para trás ou para frente? Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pelo céu que lhe estava proposto, ele sabia que o Pai não ia deixá-lo naquela sepultura, que ele se levantaria ao terceiro dia. E aquele que venceu a morte nos dá vitória a nós também. Assim que, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos olhar para ele. Depois do Calvário, a gente se levanta. Tem muito o que esperar depois dos pregos nas mãos, depois dos espinhos na testa. Tem muito o que esperar, porque o que Deus prepara, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem foi imaginado pela mente humana, tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tenha seu coração nele, tenha seus olhos postos nele. Senhor, é agora que vão se resolver todos os problemas políticos de Jerusalém e de Israel? E Jesus disse: tirem os olhos do que acontece neste mundo e olhem para o céu. Se concentrem em receber o Espírito Santo. Não se deixem vencer pela ansiedade. Creiam. Olhem para cima. Se encham com o poder e vamos em frente. Os primeiros discípulos, 11, se multiplicaram por quantos? Por 10. Até chegar ao número de quantos? 120, e encheram o cenáculo, e o Espírito Santo desceu, e Jesus
agora estava em cada um deles. Cada um deles era um clone do Senhor Jesus. E eles se espalharam pelo mundo e o Evangelho chegou até nós. Agora somos nós que continuamos tudo isso. E se você diz, os meus olhos estarão em Jesus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu não estou aqui só caçando bênçãos, buscando bênçãos. Eu quero o abençoador. Eu não quero só a cura para o meu corpo. Eu amo o médico dos médicos. Eu quero fazer o que lhe agrada, fazer a sua vontade. Eu não quero só a salvação que me tire dos apertos da vida. Eu quero amar o Salvador e estar com Ele para sempre. Se você deseja, por favor, fique de pé. E vamos buscá-lo com todo o nosso ser, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Hoje ensaiamos no reino de Deus, que é a igreja, mas um dia nós estaremos com Ele lá no céu, no reino dos céus. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar. Vou voar em direção ao céu de gozo. Repouso para sempre ali eu terei. Repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde o meu Deus está. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde meu Deus está. Onde meu Deus está. Na ignorância, naquela fé infantil, os discípulos não conseguiam entender e tinham expectativas muito pequenas. A visão terrena. Senhor, é agora que a gente vai ter mudanças políticas. É agora que o Senhor vai tirar Roma de cima de nós. Quando o Senhor disse: meu reino não é deste mundo. Eles não eram chamados para ser cidadãos de um reino terreno, mas um reino celestial e eterno. Ao mudar a visão, ao se concentrarem em Jerusalém e ao receber o teu Espírito,
tudo ficou tão claro para eles, que eles foram capazes de morrer pela causa do Senhor, perder suas vidas neste mundo, para ganhar a eternidade junto a Ti, na Tua glória, no Teu reino celestial. Assim como os olhos dos primeiros cristãos foram redirecionados, deixaram de olhar só para as bênçãos, soluções imediatas, só para as coisas do mundo, só para as conquistas materiais, e eles tiveram sua visão ampliada e olharam para a Tua glória, para a vida eterna, e eles tiveram Teu Espírito fortalecendo a cada um deles, e eles foram em frente. Espírito Santo, que esta seja a experiência vivida em cada pessoa que está agora orando comigo, que cada um tenha essa fé, essa disposição de dizer: Senhor, a minha vida sentimental, olha, está nas Tuas mãos. Eu não vou colocar data para nada, eu vou confiar que seja feita a Tua vontade, e os meus olhos estão colocados em Ti e na eternidade junto a Ti. A minha vida material, as minhas necessidades materiais não vão me tirar o sono e não vão fazer de mim um homem preocupado, doente, ansioso. Eu renuncio às minhas preocupações, à minha ansiedade, para olhar para o Senhor e confiar que o Senhor vai cuidar de mim. Como dizia o apóstolo Paulo, que o Senhor, conforme a sua grandeza e riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. O Senhor multiplicou os pães, os peixes, o Senhor tem provisão até no deserto. Então, em lugar de olhar para as coisas materiais e me distrair, os meus olhos olharão para o Senhor. Eu ponho tudo nas Tuas mãos. O Senhor sabe quanto eu amo a minha família, mas eu não tenho controle sobre meus filhos adultos, eu não tenho controle sobre a decisão do meu cônjuge, eu não tenho controle sobre a decisão dos meus irmãos e familiares adultos. Cada um decide da sua vida o que quer. Eu confio que o Senhor vai conquistar o coração deles no Teu tempo, e eu não sei quanto vai demorar para isso, mas os meus olhos estão colocados em Ti. Eu me desconecto de todas as preocupações deste mundo para me conectar com o Senhor, para olhar para o Senhor, para a eternidade junto a Ti. Ó meu Senhor, o mundo quer me seduzir com muitas tentações. O diabo cria ocasiões para me derrubar. São propostas, são convites, são tentações todo o tempo, todo dia. Os pensamentos do que é errado vêm na nossa cabeça, mas nós nos desconectamos do mundo e desprezamos as coisas deste mundo. Nós fugimos do pecado para nos separarmos para Ti, para nos concentrarmos em Ti, como os primeiros discípulos que se desconectaram do mundo e ficaram ali clausurados, fechados, concentrados em Jerusalém, porque o que interessava para eles era ser cheios do Teu Espírito. Essa é a nossa intenção, isso é o que nós queremos, é isso que nós buscamos, e por isso estamos agora nesta oração. Os nossos olhos postos em Ti, a nossa mente posta na eternidade, o nosso coração derramado diante de Ti. Vem, Espírito Santo, sobre todos os que aqui estamos. Amiga, amigo, se você deseja se aproximar um pouco mais do altar, Deus falou com você hoje, para você deixar de estar ansiosa, para você deixar de estar buscando somente as bênçãos,
para você trabalhar aí em algo que estava te prejudicando, te distraindo, para você deixar as distrações, para você se concentrar no que é eterno, no que é celestial. Se Deus falou com você, vem aqui no altar, vem. Deixa para trás o que te desanimava, deixa para trás o que te preocupava, deixa para trás aquilo que desviava a sua atenção e vem amar o Rei dos Reis. Vem receber o abraço do seu Pai Celestial. Vem beber da água que sai do trono dele. Vem receber o Espírito dele que te dá poder. Venha dizer para ele: Senhor, a ansiedade não vai me matar. Eu venho aqui diante de ti com confiança para dizer que seja feita a tua vontade. Que tudo aconteça no teu tempo e não no meu. Mas eu quero teu Espírito que me traz consolação. Eu quero teu Espírito que me enche de poder. Eu quero a alegria da tua salvação. Essa paz que o Senhor dá para os teus. Eu sou teu e eu quero ter esta paz que vem de ti e que me encha até transbordar. Eu vim te buscar, Senhor. Eu não tenho outra razão para estar aqui. Eu não vim me encontrar com alguém. Eu não vim aqui perder o meu tempo. Eu não vim aqui ver a outra pessoa. Eu não vim aqui por outra razão. A razão de estar aqui foi para aprender um pouco mais da tua palavra, para ouvir a tua voz. E o Senhor falou comigo, e agora os meus olhos estão redirecionados. Eu tenho os meus olhos agora dirigidos ao Senhor. A minha mente e o meu coração estão focados em ti, meu Senhor. Então vem me encher agora com a tua presença. Vem me encher agora do teu poder, da paz que vem de ti, do gozo da tua salvação. O Senhor é o único que me satisfaz. Não importa se me oferecessem hoje aqui qualquer outra coisa, qualquer outra bênção, qualquer outra coisa que me oferecessem. O que me interessa é o Senhor. Eu não venho só buscar um benefício, eu venho buscar o Senhor que é o benefator. Eu não venho buscar só a cura, a saúde, eu venho buscar o Senhor que é o médico dos médicos e venho te amar. Eu não vim buscar só provisão, eu vim buscar o Senhor que é o meu provedor. Eu não venho buscar só a salvação, eu venho te abraçar e receber teu abraço, meu Salvador. Na verdade, só o Senhor pode me satisfazer. Não há nada de errado com os teus anjos, mas nem os teus anjos aqui hoje seriam suficientes para mim. Só o Senhor pode saciar a minha fome. Só o Senhor pode saciar a minha sede. Só o Senhor pode satisfazer a minha alma. Vem, Senhor. Vem, meu Senhor. Há pessoas aqui, meu Deus, que já tem tempo vindo à igreja. E por mais que ela tenha tempo vindo à igreja, ela ouve, ela escuta, mas nunca teve contigo uma experiência de ser tocada pelo Senhor, de ser envolvido pelo Senhor. Nunca experimentou a paz que o Senhor dá, a tua presença, ela nunca conheceu. Mas agora ela entendeu que tem que olhar para ti, para o eterno,
para o céu. Tem que tirar os olhos e a cabeça só das coisas deste mundo e olhar para Ti, e Te amar, e Te buscar, e Te servir, e se render, e se entregar a Ti. Ficou claro para ela e ela quer. Então vem agora, Senhor, dar de beber da água que sacia a sede da alma. Vem, Senhor, vem sobre todos agora. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Se você for capaz de imaginar, o que você imagina se faz real. Abrace o seu Pai Celestial aí no seu peito. Jesus disse: recebereis a promessa do Pai, o Espírito Santo que o Pai prometeu. Ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo que vai estar sempre com vocês. Você pode falar dos seus problemas aqui para o pastor, para o bispo. A gente pode unir forças e orar por você. Mas você vai sair do edifício da igreja e você vai enfrentar a vida lá fora. Não vai ter o pastor com você, não vai ter o bispo com você, mas o Espírito Santo está com você. E é Ele quem te dá a sabedoria, a força, o poder. Receba, junto com o abraço do Pai, o Espírito dele que Ele prometeu. O mesmo Espírito que o Pai soprou lá na sepultura, 3 dias depois de que o Senhor Jesus estava ali sepultado, Ele ressuscitou. E o mesmo Espírito que o levantou te levanta também. Receba o Espírito Santo. Não porque você mereça, eu também não mereço, não tem ninguém que o mereça, não há mérito algum em nós, mas ele é um presente de Deus, que Deus insiste em nos dar. Dê as boas-vindas a Ele, pode falar isso para Ele: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no meu coração.
é bem-vindo no meu corpo. O meu corpo é o teu templo. Seja o meu corpo a tua habitação, a tua morada permanente. E os meus olhos não vão estar nas coisas que o Senhor pode me dar. Os meus olhos estão fixos no Senhor. Eu não te amo pelo que o Senhor me dá. Eu te amo pelo que o Senhor é. O meu Salvador. O meu Rei. O dono da minha alma, o dono do meu coração. E os meus olhos estejam para sempre fixados no Senhor. Eu sei que algum pastor até pode se comportar errado e me decepcionar. Um irmão admirado, mais antigo que eu, que sabe mais do que eu, esse irmão pode se comportar errado e pode me defraudar e me decepcionar. Mas, ainda que os homens falhem, ainda que os homens me decepcionem, o Senhor nunca decepcionou ninguém. E os meus olhos estarão sempre no Senhor. Ainda que passem os anos, ainda que passem as décadas, Tu és o que a minha alma esperou. O que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dirija as suas mãos para o altar, por favor. Nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós nos entregamos completamente a Ti, porque o Senhor primeiro quis nos receber em Teu reino. Nós Te serviremos, porque como o galho depende de estar no tronco, e o galho não tem vida própria se for cortado, assim nós não temos vida própria fora de Ti. Estaremos no tronco, que é o Senhor, porque do Senhor recebemos a vida, e só com o Senhor a nossa vida produzirá fruto. Te amamos e não temos vergonha de declarar o nosso amor. Que o mundo inteiro saiba, não importa o que digam sobre nós, eu te amo, meu Senhor. Que se ouça no céu a sua declaração de amor por Ele. Abre a boca e diga para Ele: eu te amo, meu Senhor. E não importa o que digam, o que pensem, a opinião de ninguém a respeito da minha fé e do meu amor por Ti. Eu assumo a minha fé e o meu amor pelo Senhor, e não me dá vergonha crer em Ti e declarar que eu te amo, meu Senhor. E os meus olhos estarão em Ti sempre, sempre, nos dias bons e nos dias ruins, abençoado ou esperando o tempo da bênção, com as mãos cheias ou as mãos vazias, na alegria ou na dor, no nascimento de alguém, na festa ou no luto por ter que me despedir de alguém que eu amo. Não importa, os meus olhos estarão sempre no Senhor. Venha o Teu reino, o Teu governo na minha vida. Seja feita a Tua vontade em mim, aqui na terra, como os anjos fazem
a tua vontade no céu, hoje, amanhã e para sempre. E se você está de acordo, diga amém, aleluia. Louvado e exaltado é o Senhor da nossa vida.